A inveja existe e ela vai te mostrar como que ela descobriu da pior forma possível. A inveja existe e eu descobri da pior forma com a minha melhor amiga de 8 anos de amizade. Tudo começou quando ela terminou o relacionamento dela de longos anos, assim. E ela tava bem mal lá na nossa cidade natal, porque eu me mudei, né? Moro em outro estado agora. E aí eu falei pra ela, você quer vir pra cá, tentar recomeçar a sua vida, trabalhar aqui na nossa empresa? Nós estávamos abrindo uma empresa. Ela falou, eu quero. Aí ela falou que tava sem grana. E aí a gente falou, não, a gente compra passagem. E você pode ficar aqui na nossa casa, sei lá, uns 2, 3 meses, até você juntar o dinheiro, se organizar e alugar um cantinho pra você. Aí ela, então tá bom. Daí ela topou vir. Compramos a passagem, ela veio e aí começou a trabalhar com a gente. Ela foi, assim, sensacional. Me ajudou muito na empresa. E aí, como ela estava na nossa casa, e ela era uma amiga muito próxima minha, muito, era aquela amiga assim, tipo uma irmã, sabe? Eu moro com meu namorado. E aí, todos os lugares que a gente ia, a gente levava ela. Era restaurante caro, era viagem, Floripa, Balneário, todos os lugares que a gente ia, a gente levava ela. E aí, nisso foi passando 3 meses, 4 meses, 6 meses, e em casa ela não me ajudava muito, né? Tipo assim, louça, as coisas de casa que a gente precisa fazer também. E aí, o quarto dela sempre era uma bagunça, enfim. Não fazia comida, eu que passava o domingo cozinhando, fazia marmita pra mim, pro meu namorado, e aí eu fazia pra ela também. E aí, nisso, o tempo foi passando, essas coisas me incomodaram na minha casa, né? Porque como ela não me ajudava, era muito cansativo. A gente já passava o dia trabalhando. Daí quando eu chegava, eu tinha que fazer tudo sozinha em casa, sendo que ela morava na minha casa, então ela usufruía de tudo que tinha, né? E assim, ela ficou na nossa casa e a gente nunca cobrou nada dela, tá? As viagens, os restaurantes, nunca nós cobramos nada. Ela trabalhava com a gente, ela recebia o salário dela, ela tinha as coisas dela. E aí, recentemente, ela tirou férias, né, da empresa. E quando ela voltou, assim, muito diferente. Ela tava atrasando todos os dias, ela, tipo assim, ficava muito tempo no celular. Que isso é muito chato, porque assim, é um laboratório, então não pode, de forma alguma, tá? E aí a gente falava, eu falei umas 3 vezes com ela, e ela falava, tá bom, só que nas minhas costas ela ficava no celular, porque outras funcionárias até vieram reclamar pra mim. Tipo, a fulana tá muito tempo no celular, ela perde muito tempo, tal. E isso atrapalha toda a operação, né, gente? Além de que é um laboratório e a regra de contaminação cruzada não é minha, é da vigilância sanitária, né? E a bonita queria fazer o que ela queria. Daí a gente começou a se desentender por causa disso, né? E aí, eu ouvi dizer que nos corredores ela estava sempre falando as coisas que ela fez pra mim. Que eu ajudei a Rafa, que eu fiz isso, que no começo eu fiz assim. Realmente, fez muito, não tem o que falar. Ela foi sensacional, me ajudou muito. Mas eu não entendo por que o ser humano não fala as coisas que ele recebeu também. Porque ela recebeu várias folgas, viajou muito com a gente, Floripa, balneário, hotéis, restaurantes. Nunca cobramos nada dela. Além de que ela estava na nossa casa há um ano. Combinado era 3 meses, mas ela ficou um ano. Nunca cobramos nada, né? Ela não arrumava o próprio quarto, era uma bagunça. Eu vou até colocar uma foto aqui do horror que era e o mau cheiro que tinha. Ainda reclamava quando eu falava pra diarista não arrumar o quarto dela. Pra ela mesma arrumar, né, gente? Porque, pelo amor de Deus. Enfim. Daí começou a ficar meio chato lá na empresa, né? Porque eu falava pra fazer uma coisa, ela falava, ok, vou fazer. Só que nas minhas costas ela fazia tudo ao contrário. E ficava falando das coisas que fez pra mim. E aí a gente começou a se desentender real, né? E no final do ano passado ela finalmente saiu da minha casa, alugou um cantinho pra ela, porque não tava mais dando certo aqui em casa, porque ela não me ajudava, né? E aí a gente tava meio que se desentendendo. E aí na empresa começou a ficar esse clima chato, porque ela chegava muito atrasada, porque quando chamava a atenção dela, ela não gostava. E aí teve 2 vezes que ela faltou, por motivos que eu sei que realmente poderiam ter sido evitados. E aí ela faltou e não foi trabalhar. E aí agora, quando ela foi receber o salário dela, nós fomos descontar as 2 faltas. E a bonita ficou revoltada, porque ela disse que não era justo, tá? Ela não trabalhou mais, não era justo descontar 2 faltas. Aí me mandou textão no WhatsApp, né? Me mandou textão, porque eu ia descontar que ela não tinha virado a chave na cabeça dela de que a empresa tava realmente cada vez com mais regras e tal, assim, porque é uma empresa nova, a gente tem um ano, né? Então, assim, não vou falar pra vocês que eu tenho total experiência, não tenho, estou aprendendo tudo do zero, assim, sozinha, correndo atrás, entendeu? Mas eu não trato ninguém mal na minha empresa. Só que, tipo, é chato você cobrar o básico, né? Atraso, por exemplo, é uma tolerância, assim, né? Uma vez ou outra vai acontecer, é normal, eu atraso uma vez ou outra. E o funcionário também, ele vai atrasar e tá tudo certo. Agora, o atraso, a tolerância, não é todos os dias, né? Enfim. Nós se desentendemos por conta dessa questão das faltas, que iria ser descontada, e ela achava que por ela ser minha amiga, não iria ser descontado. Aí acabou que no final das contas ela disse que a gente tava discutindo demais, brigando demais, por conta disso, que não sabia separar a amizade e o profissional. Ela pediu pra sair. Eu lembrei também que teve uma viagem que a gente fez em julho pra São Paulo. E ela queria muito ir. Eu falei assim, e ela não tinha dinheiro. Eu falei assim, não, vamos fazer assim. Eu te dou uma passagem e a outra você paga parcelado no cartão. Aí beleza, ficou parcelado em 5 vezes desde julho, né? Em dezembro era a última parcela e ela não pagou. Ela tirou férias em novembro, dezembro era pra ela pagar a última parcela e ela não pagou. Ela era muito assim, sabe? De querer pedir uma coisa, dizer que ia pagar e ela não cumpria com os compromissos dela. E ela também tinha um problema muito sério de ser muito vitimista, assim. Muito. Tudo era o mundo contra ela. Ela era a coitadinha, ela passou isso, ela não sei o que, a vida dela. Gente, todo mundo tem problema, todo mundo tem uma vida complicada, uma história triste. Mas a gente não pode se prender a isso, né? E ela era muito assim, de coitadismo.
Inclusive, ela vivia falando, ai, as pessoas têm muita inveja de você, as pessoas têm inveja da sua vida, do seu relacionamento, que você tem uma empresa. Eu falei, mas quem? Eu mal conheço gente aqui, porque eu moro aqui há 3 anos, mas a gente não sai muito, né? Tipo, do trabalho pra casa, vai num restaurante, faz uma viagem só nós dois. Ela, não, as pessoas têm muita inveja de você. Corta sendo ela invejosa. E aí eu falava, não, não tem, mulher, não conheço ninguém, tipo, eu tô longe da minha família. Não, tem muita gente com inveja de você. E eu nem acredito nesse negócio de inveja. E ok, a pior parte começa agora, quando ela começa a mandar mensagem pro meu namorado, tentando colocar ele contra mim. Gente, pra mim, isso daí foi o pior, entendeu? Porque ela morou na minha casa, ela soube de coisas da minha vida, íntimas mesmo, coisas dolorosas. E no momento da nossa discussão, ela usou isso, né? Ela falou sobre, por exemplo, você surta. Por quê? Porque eu tive um burnout no ano passado. Fiquei 2 semanas sem ir pra empresa, sem conseguir ficar bem, assim. Ela usou várias coisas, assim, contra mim, que eu nem vou citar aqui, porque foi muito ridículo. Mas o pior de tudo foi ela tentar colocar o meu próprio namorado contra mim. Falando coisas do tipo, você sabe a pessoa que você tem do lado, mas você me conhece também. Espero que ela não consiga fazer sua cabeça contra mim. Gente, foi tão baixa, a pessoa que eu servi aqui na minha casa. Quantas vezes eu fiz marmita pra mim, pro meu namorado, fiz pra ela com todo amor e carinho, entendeu? E por que eu falo que eu fiz também as coisas? Porque nos corredores, ela estava falando as coisas que ela fazia, mas em nenhum momento ela falava do que nós fizemos pra ela. Porque não foi só eu, foi ele também, o meu namorado. E é muito bom, né, quando você só fala a sua parte. Tipo, não, eu ajudei a Rafaela, mas ela não fez nada pra mim. E a gente fez muito. A gente trouxe ela de outra cidade, a gente deu um emprego, ela recebeu o salário dela, ela ficou na nossa casa, ela viajou, ela foi pra restaurante, ela teve folgas. Várias vezes ignorei os atrasos dela, ignorei a questão dela ficar no celular. Gente, muita coisa. E eu fiquei, assim, realmente chocada. Quando eu vi as mensagens, eu falei assim, nossa, ela não queria só sair da empresa. Ela queria destruir o meu relacionamento. Ela falou sobre eu ser uma pessoa ruim, sobre... Na cabeça dela, né, gente? Ela falou sobre eu não saber gerir a empresa. Estou aprendendo, eu tenho total humildade de falar que eu estou aprendendo. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu não trato ninguém mal e com desrespeito. Pode ter certeza. E eu não sou falsa e eu não sou mentirosa. Eu não sou sonsa de falar uma coisa na frente e atrás fazer outra. Enfim. Gente, vou até colocar prints aqui pra vocês verem como foi baixo. Enfim, e aí eu descobri que ela realmente não conseguiu evoluir nada na vida, na empresa. Porque ela teve oportunidade, sim. Ela falava que queria ganhar um salário de 5 mil reais. Eu falava, você pode ganhar, amiga, se você me ajudar. Foi meu braço direito. Ela queria fazer uma faculdade pra ter o diploma pra ganhar esse valor. Eu falei, não precisa. Se você me ajudar, se você for meu braço direito, ser uma resolvedora de problemas junto comigo, quando a empresa estiver bem financeiramente, com certeza você vai receber. Enfim, eu fiquei muito triste e decepcionada por ela querer destruir o meu relacionamento. Qual foi o ponto que ela começou a ficar muito chateada com a gente? Foi porque, assim, a gente começou a impor limites, né? Enquanto dava folga, enquanto ignorava os horários de atraso, enquanto deixava ela fazer o que ela queria na empresa, tava tudo certo. Nós éramos melhores pessoas. E enquanto a gente tava levando ela pros restaurantes, enquanto tava levando pra viajar, tava tudo certo. Só que a partir do momento que a gente começou a cobrar, né? Chegar no horário, reclamar da falta, né? Que a gente sabe o motivo, que... Enfim. E aí, gente, quando a gente começa a impor limites, as pessoas não gostam mais, porque elas só querem receber, entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Lembrei de um outro ponto também, que quando ela tava saindo lá da empresa, né, depois que a gente discutiu, eu perguntei pelas minhas roupas de cama e toalha que ela levou da minha casa sem nem me pedir, ela só simplesmente pegou, que eram os que estavam no quarto que ela estava usando. E ela foi e falou assim, eu perguntei, né, estão em um bom estado? Se tiver, por favor, mande pra cá. Ela falou, não estão, joguei no lixo já. Gente, como que a pessoa faz isso com as coisas dos outros? Era emprestado, ela levou da minha casa sem me pedir. E quando eu fui cobrar pra ela me devolver, ela falou isso. Como é que pode, né? Eu dei blusas da farda da empresa pra ela e quando ela saiu daqui da minha casa, eu fui ver uma das blusas estavam no lixo. Ela sabe que a gente trabalha muito pra conquistar as coisas. E ela sabe que, tipo, é chato, né? Você vê uma blusa que você comprou com tanto carinho pra dar pros funcionários, a pessoa jogar no lixo. Ela usou pra limpar a sujeira e jogar no lixo. Gente, muito cuidado com as amizades que você coloca dentro de casa, né? Porque às vezes você acha que as cobras estão fora, mas às vezes está dentro da sua casa. E isso é muito fato, é muito perigoso, né? Esse negócio de ajudar a amiga e a amiga se transformar numa verdadeira cobra. Esse foi o vídeo de hoje. É um grande prazer te ter aqui. Comenta se você passou por uma situação parecida e até o próximo vídeo. Tchau!